Oi, gente. Hoje, no nosso momento bate-papo, eu venho trazer uma história bem cômica e ao mesmo tempo bem sarcástica. Ontem, na nossa live, nós estávamos falando sobre máscaras sociais, sobre a questão das personas, de como a gente coloca o consciente e o inconsciente a serviço das nossas escolhas e dos nossos manejos. Então, quem não teve a oportunidade de assistir a live, busca lá, tema da live, você já limpou a sua máscara hoje? E no meio da live, nós aprofundamos o nosso assunto falando sobre a questão das pessoas que estão sempre na defensiva ou sempre no ataque. E aí eu compartilhei com a galera que estava lá ao vivo com a gente que eu contaria uma história bastante interessante sobre este universo de viver na defensiva ou no ataque. É uma história daquelas que a gente conta, sabe, na beira da mesa, tomando uma xícara de café, e que sempre tem uma moral no final dela. E essa não é diferente. Essa história, ela conta sobre um ocorrido, né, de um pneu que furou na estrada. E este homem que estava dirigindo este carro, que teve o pneu furado, ele estava a caminho de um compromisso. E estava chovendo muito, muito mesmo, aquelas tempestades bem fortes. Então, ele foi executar a troca do pneu. Então, ele saiu do carro, ele tirou o pneu de dentro do carro, o estepe, ele começou a se organizar para fazer a troca deste pneu e ele descobre que ele não tinha o macaco no carro. Então, ele não tinha como erguer o carro para fazer a troca deste pneu. Ele ali desolado, desconsolado, molhado naquela estrada escura à noite, sozinho, atrasado para o compromisso, ele avistou uma casinha lá ao longe, com uma luzinha acesa, e ele pensou na possibilidade de caminhar até lá para pedir eventualmente um macaco emprestado. E assim ele foi, tomou coragem e começou a caminhada. Era bastante distante do carro. E conforme ele foi andando, ele ia pensando, mas será que eles têm carro? Porque se eles não tiverem carro, como é que eles vão emprestar o macaco para mim? Mas ele continuou andando, continuou ali insistentemente andando, caminhando em direção à casinha. Logo em seguida, ele foi tomado de outro pensamento. Mas será que ele também, eventualmente, não tem um macaco no carro? De repente eu vou caminhar até lá e ele também não terá um macaco, então eu vou ter perdido tempo. Mas ele não desistiu. Ele deixou aquele pensamento passar e ele continuou caminhando. Mais para frente um pouquinho, ainda muito distante da casa, ele pensou em outra situação. Mas ele pode ter o carro e pode ter o macaco. Mas será que ele vai querer emprestar o macaco para um desconhecido? Ai, não sei não, hein? Mas mesmo com este outro pensamento, ele não desistiu e continuou a fazer a caminhada até a casa. Mais um pouco que ele caminhou, ele tornou a ter outro pensamento. Então, mas ele pode também, o macaco tá quebrado, né? E aí eu vou ter andado até lá e não vai dar certo, porque ele não vai me emprestar o macaco porque tá quebrado. Aí ele resolveu deixar esse pensamento passar também e continuou caminhando. Aí ele é tomado de mais um pensamento. Mas tá chovendo demais. Será que se eu bater na porta, ele vai ter coragem de abrir no meio da noite, numa chuva torrencial dessa, uma batida de uma porta de uma casa tão afastada da estrada? Ai, não sei se... Mas mesmo assim ele não desistiu e continuou caminhando. Ele já estava quase chegando na casa quando ele foi tomado de mais um pensamento. Ah, mas e se ele não gostar de emprestar as coisas dele? De
De repente ele não gosta, de repente ele até tem um macaco, de repente ele até abre a porta para mim, de repente não está quebrado, mas ele não gosta de emprestar as coisas dele. Bom, finalmente este homem chegou na porta da casa daquela casinha, né? Que estava ali bem longe da estrada. Ele tinha caminhado muito e pensado 1 milhão de coisas enquanto ele fazia a caminhada. Quando ele chegou lá na porta da casa, ele bateu na porta. Bateu na porta e o homem daquela casa, o morador, abriu a porta. Quando ele abriu a porta e os dois cruzaram o olhar, o homem que estava na estrada, todo molhado e com o carro com o pneu furado, olhou bem na cara daquele homem e disse: "Pode entrochar o macaco!" Virou as costas e foi embora. Ou seja, ele caminhou na defensiva e no ataque o trajeto inteiro. Então, quando ele chegou lá na casa, ele mal teve a oportunidade de perguntar sobre a possibilidade dele ter um macaco e de eventualmente emprestar para fazer a troca do pneu do carro que estava lá na estrada. Então, isso é uma máscara social. E eu resolvi contar aqui no nosso momento bate-papo para começarmos a nomear as nossas máscaras sociais, principalmente quando estamos na defesa ou no ataque. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.